Será que o som das palavras é tão importante assim para a poesia? Vamos lá, bicho. O que é que você acha? Olá, pessoal. Eu sou o Marra Signorelli e hoje vamos resolver uma confusão que muitos leitores e até muitos poetas fazem. É isso aí. Em primeiro lugar, é claro que eu acho que a sonoridade é importante para a poesia. Isso na teoria literária é resolvido. E além disso, eu mesmo estou numa tradição de poesia que valoriza bastante a sonoridade, valoriza bastante o som. O meu primeiro livro de poemas chama Clive na Clarim, que são dois neologismos que não significam nada, senão aquilo que a sonoridade evoca deles, não é? Mas isso não significa que isso seja bagunça, né? E bagunça é uma coisa que muitos gostam de fazer. Quem lê ou escreve, né, prestando apenas atenção ao som das palavras, quer realizar uma coisa impossível, né? Primeiro vamos falar dos leitores. Muitos leitores acham que a primeira leitura do poema deve ser a leitura da sonoridade, então vão ler o poema prestando só atenção ao som das palavras. Isso é um vício de querer partir logo para a análise. E, bom, eles fazem uma coisa que é impossível, porque a poesia acontece na imaginação e tanto a sonoridade provoca a imaginação, quanto o sentido das palavras provoca a imaginação. Você pode talvez assistir ao filme tirando dele a trilha sonora, mas é mais fácil fazer isso, né? Assistir um filme tirando dele a trilha sonora do que ler um poema fazendo a abstração do sentido das palavras. Querer separar as duas coisas em uma leitura vai levar à interpretação e atenção. Esse é um nome bonito para viagem na maionese. Você pode achar que tudo isso é muito óbvio, né? Tudo isso é até exagero, tá falando disso, mas os enganos que os escritores, que os poetas fazem com relação a esse tema pode levar a confusões até de humor involuntário, infelizmente, né? Sempre é bom rir, mas o humor involuntário é aquela coisa que ninguém gosta. Por exemplo, vamos supor que, sei lá, duas palavras que têm uma sonoridade semelhante e que possam ficar bonitas, né, assim, juntas, né, justapostas, né? Por exemplo, melancia e melancolia. A sonoridade é interessante, a música das duas palavras justapostas pode ficar muito bonita, mas, né, se você escrever um verso do tipo a melancia da melancolia, isso vai ser vergonha alheia, né? Não faça isso. Preste atenção ao sentido das palavras. Já pensou se eu me empolgasse aqui com a sonoridade de melancia e melancolia e me viesse um poema na cabeça do tipo a embolia da bola, a bola ia, a lança da maçã da melancia lança a melancolia. Ia ficar uma maravilha, não é mesmo? Tenho certeza que você já se deparou com poemas desse tipo, né? São cringe, tinge a esfinge que não mais finge. A verdade é que tanto o som, né, das palavras quanto o sentido das palavras afetam a imaginação, geram imagens na nossa cabeça. E trabalhar as duas coisas combinadas, som e sentido, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que, vou começar a escrever poesia hoje, eu já vou sair dominando. De jeito nenhum, isso é um trabalho fino, isso é um trabalho refinado. E talvez um dos principais poetas de nossa língua e que conseguia fazer isso com maestria na nossa literatura seja Manuel Bandeira. Por exemplo, naquele poema dele, Trem de Ferro, ele começa assim: café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que isso, maquinista? Então, assim, o café com pão imita a roda nos trilhos e o Virgem Maria imita
o som do apito do trem. Outro poema interessante do Manuel Bandeira é Os Sinos, que fala: sino de Belém, bate bem, 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 sino da paixão, bate bom, bom, bom. Esse bem e bom, além do sentido, né, que tem a palavra bem e bom, cria a imagem do badalar dos sinos na nossa imaginação. E talvez um dos exemplos mais profundos da poesia de Manuel Bandeira, esse vale a pena pesquisar, e eu vou deixar na descrição desse vídeo o nome direitinho dos poemas que eu citei, seja do poema O Martelo, que ele diz que amanhã, quando eu ouvir o martelo do ferreiro, uma coisa assim, amanhã eu vou ouvir o martelo do ferreiro bater corajoso o seu cântico de certeza. Esse verso eu tenho certeza que é assim. E o can é o som do martelo, nessa sílaba forte, can é o som do martelo. E ela contrasta com o sentido, que é aquela melancolia do poeta, que ele não sabe exatamente se amanhã virá, né? Se ele vai, ele diz que sabe, né? Mas a gente vê que é uma certeza fingida, né? Assim, que é uma coisa assim, porque ninguém sabe se amanhã virá, né? Ninguém sabe se vai morrer amanhã ou não, né? E ainda mais alguém que já está no avançar da idade. Isso é um exemplo muito interessante, muito bom, muito profundo, de como combinam o sonoridade do poema e o sentido dele. Mas com esses exemplos de Manuel Bandeira, eu não quero que você caia no engano, que é o engano de achar que apenas objetos de mundo podem ser representados de um jeito até onomatopaico, você entende? Como se assim, a única coisa que o verso poderia fazer, que a poesia poderia fazer, é imitar o som de algum objeto de mundo. Não é isso. Muita coisa pode afetar nossa imaginação. Nossa imaginação é muito complexa. Você vê, por exemplo, aquele poema de Rimbaud, chama Vogais, em que ele pega as vogais francesas e associa a cada uma delas um som, uma cor específica. Uma cor e um estado de espírito, né? Ele vai desenvolvendo com estados de espírito. Às vezes, por exemplo, uma repetição de um som pode indicar a repetição de algum elemento imaginativo no poema. E às vezes também a gente não consegue dizer por que a música do poema, a melodia do poema está provocando as sensações que a gente está sentindo. Né? Assim, ele está evocando vários sentimentos e a gente simplesmente não consegue, numa primeira análise ou sem uma análise mais detida, vamos dizer assim, dizer, olha, está acontecendo por causa disso. É a mesma coisa que acontece com a música, né? Assim, você escuta uma música, você escuta uma sinfonia, sei lá, e você não sabe dizer por que aquilo está evocando tudo que está evocando em você. Mas está. Eu quero trazer para você um soneto de um poeta chamado Jorge de Lima, um poeta lagoano, um grande poeta da nossa língua, e é um soneto riquíssimo em imaginação e, infelizmente, não é um poema muito conhecido. Ele começa assim, eu vou recitar esse poema por completo no final deste vídeo. Mas o começo dele, só para a gente analisá-lo, é assim. Eu sei que atrás do seu olhar havia um outro olhar como uma chama escrava. Sob o olhar de Raquel, o olhar de Lia no pórtico das órbitas velava. Bom, a gente viu esse poema, né? A gente leu essa primeira estrofe, já deixamos que ela afetasse a nossa imaginação. Se a gente fosse analisar os elementos sonoros, a primeira coisa que nos caberia analisar seriam as rimas, são rimas interpoladas, aquele esquema A-B-B-A, a rima A é ia e a rima B é ava, e talvez fosse extrapolar a interpretação, dizer que são dois olhos que perseguem dois olhos.
mas vamos ficar com isso na cabeça, por enquanto. Depois a gente vê que a palavra olhar é repetida 4 vezes. Eu sei que atrás do seu olhar havia um outro olhar, como uma chama escrava, sobre o olhar de Raquel, o olhar de Lia. Então são 4 vezes que a palavra olhar é repetida, o que nos dá logo a impressão de 2 olhos perseguindo 2 olhos. Mas eu acho que o mais bonito é o verso final dessa estrofe, que tem a palavra pórticos e órbitas. Essas 2 palavras, né, têm o acento agudo, e até mesmo na mancha gráfica do texto parecem 2 olhinhos nos olhando, né, a partir desse verso. Mas, afora esse comentário sobre a mancha gráfica, essa repetição de ó, né, nos lembra a repetição de 2 olhos, né, como se 2 olhos nos encarassem de frente. Mas o mais interessante é a palavra órbitas, que se refere, é claro, às órbitas dos olhos de Raquel. Mas a palavra órbitas, né, ela é mais usada para se referir às órbitas celestes. Então, por um fenômeno que a gente chama de parafantasia, a gente entende que se refere aos olhos de Raquel, mas a gente imagina, né, como se fossem portas do céu, né? Então, os olhos de Raquel e as portas do céu vão se casando na nossa imaginação. Até o fato desse poema partir de um outro poema, que é aquele soneto de Camões, né? 7 anos de pastor, Jacó servia, Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. É isso. Até o fato de que atrás desse soneto de Jorge de Lima tem outro poema, afeta a nossa imaginação e nos faz lembrar que atrás dos olhos de Raquel está o olhar de Lia. Com isso nós aprendemos 2 coisas, né? Primeiro, que Jorge Lima não brinca em serviço, né? Uma espécie de Cristiano Ronaldo da lírica brasileira. E a segunda é que o céu é o limite, né, entre se tratando de trabalhar com a nossa imaginação e fazer com que a gente conceba coisas belas, quando o poeta sabe trabalhar, né, manejar o som, né, a sonoridade do poema e combiná-la com o sentido. E é isso, pessoal. E se você chegou até aqui, permita-me dizer que é uma honra, uma satisfação para mim ter a sua companhia. Eu quero recompensar você, sim, porque isso, né, merece recompensar, me esforçando cada vez mais, fazendo vídeos cada vez melhores. E eu peço então para que você se inscreva neste canal, né, que ainda está novinho, e ative as notificações para saber quando novos vídeos virão, e curta este vídeo para que outras pessoas também tenham a oportunidade de assisti-lo. Então, muito obrigado e até mais! Eu sei que atrás do seu olhar havia um outro olhar como uma chama escrava. Sob o olhar de Raquel, o olhar de Lia no pórtico das órbitas velava. Quantas vezes Raquel o olhar cravava em alguém, ou a alguém Raquel seguia, eram os olhos da irmã que se via, era o olhar da pastora que ali estava. Debruça-se o pastor no olhar do filho, que é que via nos olhos que fitava, nos olhos bem amados que é que via, por certo de Raquel estranho brilho, mas atrás desse brilho bruxuleava o olhar de Lia, Lia, sempre Lia.